A lista de países da Europa onde o clima é de fim da pandemia está aumentando. Depois da Dinamarca, que suspendeu a obrigatoriedade das máscaras, veio a Suécia e a Noruega. Na Noruega não tem essa mais de distanciamento em bares e restaurantes, nem máscara. Na Suécia, a aglomeração em eventos e encontros está liberada. As autoridades de saúde confiam no percentual de pessoas vacinadas com pelo menos 2 doses. Na Suécia está acima dos 70% segundo a plataforma Nosso Mundo em Dados. Na Dinamarca, mais ainda, supera os 80%, sem contar a aplicação do reforço. A Noruega também ostenta bons índices. A vida está aos poucos mais próxima daquilo que era antes da Covid, mas como a Covid vai seguir com a gente, dá para dizer que esses países estão inaugurando o chamado novo normal, um tempo em que a Covid será mais uma doença endêmica. E talvez seja uma questão de tempo até outros lugares seguirem o mesmo caminho. Eu sou Maurício Cancellieri e neste vídeo vou contar os sinais de que a Europa está no estágio transitório da pandemia e se essa realidade pode servir de parâmetro para o Brasil. Vamos lá, a Europa está ensaiando um libera geral nas medidas anti-Covid há algum tempo. Mas claro, como muitas incertezas ainda pairam sobre a possibilidade de novas variantes, tudo vai meio que a conta-gotas. Na França, por exemplo, desde o começo de fevereiro já não é mais obrigatório o uso de máscaras ao ar livre. Também acabou o limite de público para eventos culturais. Na Inglaterra, depois do susto com a Omicron, aconteceu a mesma coisa. Acabou a obrigatoriedade das máscaras, inclusive em alguns locais públicos fechados, como cinemas e salas de aula. Nem o passaporte vacinal mais a pessoa precisa ter. A Espanha está nessa mesma linha, vacinação não precisa ser comprovada. Todos esses países, de alguma forma, já enxergam um horizonte logo ali na frente, onde a Covid vai ser uma doença endêmica. Vai estar presente, mas poderemos lidar com ela usando os recursos à nossa disposição, as vacinas. Mais recentemente, 3 países escandinavos entraram nessa lista que só está começando a se formar: Noruega, Dinamarca e Suécia. Só que os 3 foram mais radicais. Inauguraram o chamado novo normal, ao abolir quase que por completo medidas restritivas. A Noruega eliminou suas 2 últimas regras: distância mínima de 1 metro entre as pessoas e o uso de máscaras em locais fechados. O país é um dos menos afetados pela pandemia na Europa. A Dinamarca desobrigou o uso de máscaras. Não é necessário mais apresentar comprovante de vacinação ou de recuperação para ir a determinado lugar e não precisa mais realizar testes. Não há mais limitação de público em grandes eventos. Nos estádios de futebol, todos os assentos podem ser ocupados e o funcionamento de discotecas e bares também voltou a ser permitido. Na Suécia, algo parecido. Não tem mais essa de distanciamento, limites de pessoas em reuniões públicas e privadas. Nem tem que mostrar certificado de vacinação. E essas eram as poucas regras que ainda estavam em vigor. Também teve o fim dos testes em larga escala, que era a principal estratégia do país para controle da Covid. Abre aspas, chegamos ao ponto no qual o custo e a relevância da testagem não se justificam mais, fecha aspas, explicou a diretora da Agência de Saúde Pública da Suécia, Karin Tegmark Wiesel, em entrevista à emissora pública SVT. De qualquer forma, entre a Suécia e a Dinamarca, existe uma diferença em como cada país administrou a Covid. No caso da Dinamarca, chegou a haver lockdown lá no começo da pandemia e locais de aglomerações foram fechados mais recentemente por conta da Omicron. A Suécia não, escolheu uma abordagem mais livre. O governo sempre estimulou a responsabilidade individual das pessoas. Havia sim recomendações, mas a adesão era de forma voluntária, nunca houve confinamento em massa, o que motivou, aliás, muitas críticas de especialistas. Afinal, foi o oposto do que se viu em outros países da Europa. A Áustria, por exemplo, chegou a decretar lockdown somente para não vacinados. A medida deixou de valer no fim de janeiro. Com esses exemplos, os sinais são claros. Já tem países encarando a Covid como uma doença endêmica, embora a Organização Mundial da Saúde peça cautela. O novo normal, de qualquer forma, já é uma realidade. E os avanços se devem a um fator principal que é até meio óbvio: vacinação e imunidade coletiva. O mapa europeu das vacinas tem gerado esse otimismo. Ao mesmo tempo, as infecções pela Omicron, em geral mais brandas, não têm sufocado as UTIs. Praticamente todas as infecções na Dinamarca agora são casos da Omicron, escreveu no Twitter o cientista político Michael Bang-Petersen, que lidera o maior projeto sobre o comportamento da população na pandemia e assessora o governo dinamarquês em questões sobre o coronavírus. Ele acrescentou: embora as contagens de casos sejam altas, a pressão sobre hospitais é menor que em ondas anteriores. O que ocorre aqui na Europa não pode, porém, servir necessariamente de parâmetro. Falando da Suécia em específico, que nunca restringiu muito o convívio social,
o índice de mortalidade por Covid sempre preocupou. Chegou a ser mais que o dobro da média mundial em agosto do ano passado. A DW Brasil noticiou em outubro do mesmo ano que a estratégia naquela altura continuava custando a vida de muita gente, muito mais que nos países nórdicos vizinhos. Para não cair em julgamentos precipitados, é preciso levar em conta outros fatores. Os países escandinavos que eu citei, Dinamarca e Suécia, estão entre os mais ricos do mundo. Têm populações que nem de longe podem ser comparadas às do Brasil. Na Dinamarca, por exemplo, cabe só metade dos habitantes da cidade de São Paulo. E nem vamos entrar em outras questões sociais, porque diferentes estudos já demonstraram que o impacto da pandemia em lugares mais desiguais é maior. A dinâmica do vírus é outra, tanto que as populações mais vulneráveis foram as mais afetadas no Brasil. Falta acesso a cuidados básicos, a moradia não permite o mínimo de distanciamento, a nutrição nem sempre é a mais adequada, enfim. É verdade que o Brasil não está muito longe dos índices de vacinação europeus, mas 30% dos brasileiros não estão completamente protegidos. E 30% da população brasileira, em um país com UTIs mais ocupadas que as europeias, é um número absurdamente maior que 20 e 30% da população de um país europeu, proporcionalmente menor com seus cidadãos vacinados, com reforço e sem problemas estruturais de saúde pública. Fazer comparações pode ser perigoso, o que não significa que a gente não possa olhar para a situação de países nesse novo normal e refletir, quando será a nossa vez? Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e comentar aqui o que achou. Até a próxima!